Graça e paz, irmãos. Feliz de estar aqui com vocês. É sempre uma honra poder vir aqui e compartilhar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você já foi renovado nesse momento, né? No momento do louvor. O fluir de Deus foi tremendo aqui, amém, irmãos? E eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar sobre a sua vida. Você que almeja o avivamento, você que tem sede por avivamento. Eu até fiz umas anotações. E essa palavra com certeza vai mexer com você profundamente nessa noite. Nessas minhas anotações eu coloquei assim: quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós nos deparamos com um grande desafio para as nossas vidas. Versículos altamente desafiadores, que nos faz pensar e refletir sobre o que de fato nós representamos. Representamos para Deus, para as pessoas, para o mundo e para o diabo. O que nós representamos, o que você representa para Deus, o que você representa para as pessoas que estão no mundo, o que você representa para o diabo, para os demônios, o que você representa? Irmãos, nós estamos vivendo, eu acredito, os últimos dias. E nós sabemos que a palavra de Deus, a forma como ela deveria ser pregada, em muitos lugares, não se tem pregado mais o evangelho genuíno. Não se tem pregado mais. Nós sabemos que nos últimos dias, muitos teriam comichão nos ouvidos e procurariam estar com mestres segundo as suas cobiças. Então você que está aqui nessa noite e almeja um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro, não importa a sua idade, se você é jovem, se você já está de idade, não importa. O que importa é se você almeja isso, se você deseja viver algo diferente com Deus. Porque quando a gente olha para a palavra, a gente vê um desafio muito grande proposto. O que a gente representa para Deus? O que a gente representa para as pessoas que estão no mundo? O que a gente representa para o diabo, para os demônios? O que a gente representa? Então veja bem, abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 2, preste muita atenção. Gênesis capítulo 2. Aleluia. Versículo de número 15. Gênesis 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Esse é um texto muito conhecido. Aqui nós entendemos que o pecado, ele entrou no mundo por causa da queda de Adão. Mas eu quero refletir com os irmãos algumas coisas importantes aqui. Primeiro, Deus, ele havia dado uma ordem. Amém, irmãos? Essa ordem era para que eles não comessem da árvore do conhecimento, da árvore da ciência, do bem e do mal. Só que nós vemos que Adão, ele acaba caindo. Adão, ele acaba cedendo. A gente sabe que foi Eva, depois Adão, a gente sabe disso. Mas o ponto que eu quero trazer aqui nessa noite é que as pregações que se fala de pecado estão escassas na igreja. O pecado não tem sido mais enfatizado, não tem sido ministrado mais. Em muitos púlpitos não se fala mais do pecado. E se você quer um avivamento genuíno, verdadeiro, não existe avivamento sem arrependimento. O avivamento, ele precisa que aconteça o arrependimento para que haja avivamento. Não há avivamento sem arrependimento. A coluna dorsal do evangelho, irmãos, é o arrependimento. João Batista pregou sobre arrependimento, Jesus pregou sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, se não há arrependimento, não há como ter avivamento, irmãos. Então, o que eu quero que você entenda aqui nessa noite? Deus havia colocado um limite. Existem limites que não podem ser passados. Existem limites que, se você passar, vai trazer algo de ruim, não só para você, mas para a sua casa, para a sua família e para a sua descendência. Quando Deus, ele determina aqui nos textos que era necessário ele não comer da árvore da ciência do bem e do mal, quando Adão, ele peca, o que acontece? Ele é afetado, a sua casa é afetada, a sua família é afetada, e tudo que está à sua volta também é afetado. O próprio Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Então eu estou falando algo aqui, irmãos, que talvez você já esteja careca de saber. Talvez você já conhece esse texto de cor e de salteado. Talvez você já leu esse texto inúmeras vezes. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, não adianta apenas conhecer, você precisa viver. Não adianta apenas saber os textos, você precisa vivê-los. E hoje nós sabemos que as pregações em muitos lugares não confrontam mais o pecado. E às vezes a pessoa congrega, ela está na igreja, ela está ali, ela vem para o culto, ela está nas reuniões, ela está na adoração, ela está ouvindo a palavra, mas muitas vezes a vida dela continua do mesmo jeito, como se nunca tivesse conhecido a Deus, como se nunca tivesse conhecido a Cristo, a sua palavra. Então eu venho aqui nessa noite com um recado de Deus, porque se você quer viver um verdadeiro avivamento, é necessário arrependimento, é necessário ter um coração transformado por Deus, por sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra não é minha, essa palavra vem do Senhor. Antes que o Samuel me chamou, antes de ele me chamar para pregar, eu já sabia que eu ia vir pregar aqui no Parque América. Eu sabia, e Deus já tinha dado os textos para eu pregar aqui. Então muitos de vocês eu não conheço, mas Deus conhece. Deus sabe quem você é e o que você precisa ouvir, o que você precisa escutar.
Se você almeja algo diferente na sua vida, abandone o pecado. Comece a tratar direito a sua esposa, os seus filhos. Ande na rua, mas tenha os seus olhos santos. Tenha a tua vida santificada. Tenha a tua vida diferente. O que você representa para Deus? O que você representa para o mundo, para o diabo? Será que você é mais um? Ou você é alguém que realmente entendeu o chamado e o propósito de Deus sobre a sua vida? Porque o Senhor, Ele fez a diferença no passado com grandes homens, mas eram homens que entenderam que era necessário viver separado, uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida de retidão com Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, o pecado ele é destrutivo. Se você não matar o pecado que você está vivendo, ele vai matar você. Se você não matar o pecado que você está vivendo, ele vai matar você. É muito gostoso, irmãos, louvar. Eu amo louvar, adorar a Deus, buscar a Deus, se entregar. Irmãos, nada é mais valioso do que esses momentos. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Nós precisamos viver o Evangelho, não só no momento da adoração. Nós precisamos viver isso, viver essa palavra quando a gente sair daqui, em casa, no trabalho, sendo a diferença, meu irmão. Você precisa ser diferente, nós precisamos ser diferentes. Você não vê que o mundo está caído? Você não percebe que nós estamos caminhando para o fim? O livro de Apocalipse, revelação daquilo que há de acontecer no futuro, nós estamos caminhando para lá, irmãos. Nós estamos caminhando para o fim. Então a tua vida hoje aqui, faça ela diferente. Viva para a glória de Deus. Viva a tua vida para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado sobre a sua vida, para que Ele seja engrandecido. Aleluia, glória a Deus. Quem está comigo nesse negócio, dá um glória a Deus aí. Oh, aleluia. Nós estamos vendo inúmeras ministrações, pregações, que muitas delas não confrontam, não toca na ferida. Você quer ver uma coisa? Abra a Bíblia em Jeremias no capítulo 6. Jeremias capítulo 6. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado é destrutivo, irmão, é terrível, não se pode banalizar. Tem gente que tem medo de falar de pecado. Jeremias capítulo 6, nós somos uma igreja, uma igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Jeremias capítulo 6. Quem já achou, diga amém. Olha o que o texto diz, preste atenção. Versículo de número 10. Jeremias 6, 10 diz: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão o quê? Incircuncisos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa o quê? Não gostam dela. Olha só que interessante. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas,
e nas reuniões dos jovens juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias, e as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Agora preste atenção nesse texto: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há. Olha o versículo de número 14, irmãos, que interessante. Curam a ferida da filha do meu povo. Em algumas traduções está do meu povo superficialmente. Falsos o quê? Falsos profetas, pregadores, que existem. Que cura de maneira o quê? Superficial a ferida. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias de um pastor chamado David Wilkerson. E ele trazia uma palavra que se chama assim, o chamado para angústia. E ele disse uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, é a pura realidade. A realidade de que nos últimos dias as pessoas iriam até Cristo apenas para serem perdoadas. Mas esses lugares não pregaria mais contra o pecado, não trataria contra o pecado. E esses lugares não trataria sobre santificação, sobre santidade. E isso é uma realidade que nós já estamos vivendo nesses dias. Existem muitos lugares cheios de pessoas, cheios de gente. Mas irmão, se for para apertar, irmão, para tirar o que está escondido, muita gente pula. A Bíblia fala, cura superficialmente a ferida da filha do meu povo, por cima, mas o que está escondido lá dentro, aonde precisa apertar, não se aperta. Por quê? Por que muitas vezes não aperta? Irmão, porque tem medo de perder pessoas, tem medo das pessoas ir embora. Então você que está aqui nessa noite, você que quer algo real de Deus, avivamento, você precisa primeiro colocar no teu coração, precisa viver o Evangelho. Amém, igreja? Precisa viver o Evangelho. Você tem que entender que você foi chamado para anunciar a reconciliação, anunciar que se arrependa em todo lugar. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso, para anunciar que Jesus vai voltar um dia para buscar a sua noiva, a sua igreja, o seu povo. Aleluia. Quem vai subir com ele, diga glória a Deus aí. Dá um glória a Deus bem forte, irmãos. Nós vamos subir com ele. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor e dizer glória a Deus. As consequências do pecado são terríveis. E a cura, ela não pode ser superficial, ela tem que ser profunda. Por isso, pregadores, pastores, assim como eu, nós temos que falar a real para as pessoas. Nós temos que dizer que o pecado é algo destrutível, que não só afeta a vida da pessoa que ela que pecou, mas a sua casa corre risco, os seus filhos correm risco. Amém, igreja? Às vezes o pecado na vida de uma pessoa afeta a vida dos filhos, dos netos, bisnetos, e assim vai. Então às vezes a pessoa está lá casada, tem a sua esposa, aí briga, aí se separa, ela acha que não, que o pecado é dele e da esposa, mas aí afeta os filhos do futuro. É isso que eu quero que você entenda nessa noite, que existem coisas que a pessoa ela peca, ela acha que é só o pecado para ela. Não, o pecado que a pessoa comete afeta tudo que está à volta. É isso que nós estamos lendo aqui em Gênesis.
Agora é necessário falar para você, é necessário pregar isso a você para que você se arrependa, porque ainda dá tempo. Aleluia, glória a Deus. Eu não conheço você, mas Deus te conhece. Eu não sei como você anda na rua, mas Deus sabe quem você é. E eu vim aqui apenas como mensageiro. Você não sabe o temor que eu tenho de trazer aqui essa palavra, porque eu sei que tem homens de Deus que pregam um evangelho aqui nessa igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu não te conheço, mas eu sei que o meu Deus conhece você, e Ele quer transformar você por dentro. Ele quer limpar você por dentro, tirar aquilo que está escondido de uma vez por todas. Aleluia, limpar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Jesus diz: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Eu espero que essa palavra penetre o teu coração e limpe a tua vida nessa noite, e você saia daqui transformado para a glória de Deus. As palmas o engrandecem. Oh Deus, oh aleluia. O Espírito Santo. É um clamor que eu sinto dentro de mim. Meu Deus do céu, se você soubesse o que Ele quer fazer através da sua vida. Deus vai levantar homens valentes aqui nessa igreja. Deus vai levantar mulheres valentes aqui nessa igreja, que não teme. Aleluia. Não fique com raiva de mim, meu irmão. Eu estou aqui para trazer a boa nova a você. Não fique com raiva. É porque Deus quer fazer uma obra na sua vida. É que Ele quer trabalhar em você. Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida. Abandona o pecado. Abandona o pecado. Aquilo que você vê no celular. Abandona aquilo que você vê escondido no banheiro. Abandona. Deus está falando com você nessa noite. O pecado é destrutivo, meu irmão. Glória a Deus. Que o Senhor levante homens que tenham coragem, pastor Nilo. Que fale o que tem que ser falado. Que não tem medo da retaliação. Que não tem medo. Que tipo de evangelho você quer ouvir? Mamão com açúcar? Aquele que cura superficialmente a ferida? Passa só um remedinho por cima, está tudo bem? Está nada, irmão. Nós temos que arrancar o que está escondido. Você vê quando João Batista pregava, irmãos: raça de víboras. Não, isso é muito ofensivo. Produzir frutos dignos de quê? Arrependimento. Mas hoje tem evangelho para tudo quanto é tipo de gosto. Mas a espinha dorsal do evangelho é arrependimento, irmãos. Porque o couro comia na vida dos apóstolos? Porque falavam o que tinha que ser falado. Não tinha medo da retaliação. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o que o texto diz em Gênesis, 1 Reis, capítulo de número 18, olha só. Nós estamos falando de retaliação, né? Olha que interessante aqui, 1 Reis. Você já conhece a história desse homem, mas eu quero mostrar para você, primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Vamos acompanhar comigo. Aleluia.
Olha o que o texto diz. 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler o versículo 15, olha só. 1 Reis 18, 15. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E olha só, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Olha como Elias foi tratado por Acabe. És tu o perturbador de Israel? É bem assim que muitos olham aqueles que fazem a vontade de Deus. Às vezes você é considerado como um perturbador, como foi Elias. Infelizmente, irmãos, quando você se levanta para falar aquilo que tem que ser dito, conforme a vontade de Deus, não são muitos os que querem ouvir. Então quando você se levanta para falar, aí surgem as conversas. Aí um fala mal, o outro fala. Sempre acontece, sempre tem. És tu o perturbador? E aí surgem as conversas. Mas que ele acha mais santo que os outros. É sempre assim, irmãos. Sempre surge. Mas eu estou aqui para falar para você: não se importe com o que vão falar de você ou deixar de falar. Não se importe. Se importe com o que Deus acha de você. Aí sim você deve se importar. Se falarem mal porque você está fazendo a vontade de Deus, por estar anunciando aquilo que precisa ser anunciado, irmãos, não se importe. Você pode sofrer sim retaliações, levantes, mas não tem problema. O Senhor é Ele quem peleja por nós. É Ele quem peleja por nós. Não seja alguém que se venda, que se cale. Amém, irmãos? Alguém que fique calado com medo. Não tenha medo. Você quer ver uma coisa? Existe um texto aqui que eu gosto muito. Em 2 Crônicas, capítulo de número 18, versículo 14. Abra aí em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 18. Eu estou lendo os textos para vocês verem que não são só as minhas palavras. Amém, irmãos? É a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 18. Olha o que o texto diz. Vamos pegar o versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Quem já achou, diga glória a Deus. Olha só. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra de quem? A palavra do Senhor. Consulta a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens,
E disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que o consultemos? Não tem profeta de Deus aqui não? Versículo 7: então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço. Preste atenção: eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre, este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa a quem? Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras, e estavam sentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Olha só. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até de todo o consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo. Olha que interessante, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja pois também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei, isso falarei, isso falarei, isso falarei. Aleluia. Esse texto ele é maravilhoso, e é algo que nós temos que entender para os nossos dias. Como que nós trazemos isso para os nossos dias? Nós trazemos da seguinte maneira, irmãos: existem muitas pregações, existem muitas ministrações que falam: você vai prosperar, está tudo certo, vai, a vitória já é tua. Sendo que às vezes há pessoas que precisam ouvir: arrependei-vos, arrependa-se do seu pecado. E o texto sagrado diz que os mensageiros foram a Micaías, e lá chegaram a ele e falaram: está todo mundo profetizando o que é bom, profetiza também o que é bom. Ele disse: o que Deus mandar falar, irmão, eu vou falar. O que Deus disser, eu vou fazer. Ele não foi persuadido, irmãos. Ele não foi levado, até mesmo de repente, por aquelas palavras, ou aquele tipo de pressão. Ele não cedeu. Ele não cedeu, irmãos. E eu espero que aqui nessa noite tenham pessoas assim, comprometidas com Deus, comprometidas com o reino, aleluia, comprometidos acima de tudo com a santa palavra, com a verdade de Deus, e que não vai se vender, que não vai se vender, não vai ser persuadido, aleluia, glória a Deus, não vai se deixar levar, mas aquilo que Deus colocar no coração, vai falar, vai abrir a boca, e vai dizer, aleluia, e Deus usará a sua vida, 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 aleluia. Quantos serão usados por Deus aqui? Levante as mãos e dá glória a Deus aí, glorifique o Senhor, porque Deus vai usar você. Não se venda,
Não negocie o teu chamado. Não negocie o teu chamado. Não troque ele por nada. Amém, igreja? Se coloque em posição. Você que almeja avivamento, você que almeja viver algo espetacular em Deus, algo extraordinário, é necessário, irmãos, comece em você, ouvir uma palavra como essa e se posicionar mediante Deus, e se colocar na brecha para ser alguém que seja uma voz para essa geração que está corrompida. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo à nossa volta. Você, jovem, faça a diferença na tua escola. Seja como foi Mesaque, Sadraque e Abidnego, que mesmo sendo ameaçados, eles não cederam, foram lançados na fornalha de fogo. Nós conhecemos a história, mas o fogo não pegou neles. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Seja como Daniel, seja como José. Jovens, façam a diferença nesse tempo. Façam a diferença em nome de Jesus. Amém, igreja? Não venda o teu chamado, não seja persuadido por aquilo que estão pregando, estão falando, estão profetizando. Não, pregue as palavras de Deus, anuncie o arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente enxerga esses homens que fizeram a diferença no passado. Homens que fizeram a diferença, que enfrentaram reinos, se levantaram, não tinham medo, tinham coragem, tinham intrepidez, eram valentes. Não havia frouxidão, irmãos. Então quando a gente olha para esses homens do passado, eu fico maravilhado, eu falo: Deus, estou aquém, estou muito aquém, Senhor. Me capacita, Deus, a viver diferente. Pelo menos eu penso assim comigo. Eu não sei se você pensa igual, mas eu falo: Deus, eu almejo viver algo diferente, algo novo, algo espetacular. Eu almejo, Deus. Então quando eu olho para esses homens, eu vejo exemplos. Eu vejo homens dedicados, empenhados, comprometidos com a palavra, com a verdade. Representavam algo tremendo para Deus. Imagine como os homens os viam, muitos deles. Imagine o que esses homens representavam para o reino das trevas. Conhece aquele texto? Conheço bem a Jesus, a quem Paulo prega. Conheço Paulo. Conhece esse texto? Mas vós quem sois? Ser conhecido no inferno. Fala assim: aquele homem, aquela mulher. É isso que eu vejo, irmãos, homens dedicados, empenhados. E quando eu paro para analisar, eu vejo que eles eram desprendidos de coisas. Desprendidos. E isso foi uma das coisas que Deus falou forte no meu ouvido, quando foi para trazer essa palavra aqui. Homens que não estavam preocupados com as suas roupas. Você vê João Batista. Homens que não estavam preocupados com o que ia comer, irmãos. Você vê isso, você entende o que eu estou querendo dizer? Tem pessoas que ficam ansiosas pelo que vai comer, o que vai vestir. Jesus, ele falou o quê? Não andeis ansiosos pela vossa vida, o que vai comer, o que vai vestir. Não andeis ansiosos. Aleluia. Ele não cuida dos passarinhos, irmãos. Ele não cuida dos lírios do campo. Ele não cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida da sua vida. Ele cuida da tua casa. Ele cuida, irmãos. Não andeis ansiosos. Os gentios procuram todas essas coisas. Mas a gente vê que os homens eram desprendidos de tudo.
E eu fico maravilhado com isso. Você quer ver uma coisa? Abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Atos capítulo 20. Aleluia. Atos capítulo 20, versículo 17. Olha o que o texto diz. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, o que, irmãos? A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu, pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade me revela, dizendo: o que esperava? Prisões, tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem pode dar um glória bem forte aí para Jesus? Pode aplaudir ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele dizia que em nada ele tinha a vida dele por preciosa. Às vezes eu penso que a gente não entendeu ainda direito o Evangelho. Quando a gente olha para os profetas desprendidos de tudo, esses apóstolos, o próprio Paulo, a gente vê uma dedicação muito grande. O Espírito Santo revelava que aonde ele ia, o que esperava ali não era prosperidade não, irmão. Era açoite, era prisão. Muitas das vezes, sofrendo na própria carne. Às vezes nós passamos por qualquer coisa nesse mundo. Alguns de nós achamos já que não é motivo demais ir para a igreja. Passamos por qualquer evento, qualquer tribulação, qualquer dificuldade, qualquer probleminha que aparece, já acha motivo de não ir para a igreja, de não buscar a Deus mais, de não orar, desistir. Mas eu estou mostrando aqui esses homens que para nós tem que ser exemplo para a nossa vida. Você já pensou se fosse você que recebesse uma revelação e falasse assim: ó, eu quero que você vá para o Nordeste, e quando você chegar lá no Nordeste, você vai apanhar. Quando você chegar no Nordeste, você vai ser preso, você vai ser açoitado. Se fosse você que ouvisse uma palavra dessa, será que você iria? Será que nós iríamos?
pastor Nilo está falando que ia repreender. Não, está repreendido. Isso não é de Deus, não. Você vê que Deus, Ele faz umas coisas assim, irmãos. Por isso que as minhas entranhas, elas se comovem, irmãos. Um dia o pastor do Senhor falou, o que eu falei é verdade. Um dia ele falou assim, a gente está muito fraquinho ainda. Hoje eu entendo isso. A gente está muito fraquinho ainda, irmãos. Dá a vida pelo Evangelho. Dá a vida por Deus, pelas coisas dEle. Esse mundo aqui é passageiro, irmão. Você é peregrino. Você está aqui de passagem. Daqui a pouco a sua vida passa. Tem gente que diz assim, quando eu me aposentar eu vou fazer a obra de Deus. Não, Deus está te chamando agora, irmão. Deus está te chamando agora. Mas quem sou eu? Você mesmo. Se coloca na mão dEle. Se coloca na brecha. Entenda essa palavra. Entrega a tua vida. Se deixe gastar pelo Evangelho. Aleluia. Se você fizer isso, eu te garanto, irmão, se você se colocar nas mãos do Senhor, entregar a tua vida para Ele, se você realmente lutar contra o pecado, não aceitar, se você for boca de Deus para essa geração, eu creio que o Senhor vai usar você de uma forma sobrenatural nessa terra, de uma maneira gloriosa. Aleluia! Oh, glória a Deus! O Senhor te usará. O Senhor te usará. Deus vai usar a sua vida de uma maneira sobrenatural, de uma maneira gloriosa. Aleluia, glória a Deus. Entenda essa palavra. Não tenha a sua vida por preciosa. Entregue nas mãos do Senhor. Confia nele. Amém, igreja? Amém. Não fique preocupado com a roupa, com o que vai vestir, o que vai comer, roupa de luxo. Não fique preocupado com isso, não. Se preocupe se você está fazendo a vontade de Deus nessa geração. Se preocupe se você realmente é boca de Deus. Será que você é boca de Deus para essa geração? Será que você já está apartando aquilo que é profano daquilo que é santo? Aleluia, glória a Deus, porque para ser boca de Deus tem que apartar o santo do profano. Então separa a tua vida, entrega a tua vida para Ele, de uma forma diferente. Amém, igreja? Amém. Desprovido de luxo, de roupa. Não se preocupe com isso, irmãos. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Aleluia. Em não ter a vida por preciosa, como foi o apóstolo Paulo. Imagina os apóstolos que morreram, e você sabe bem, uns foram decapitados, outros, como Pedro, segundo a história, foi crucificado de cabeça para baixo, foi morto dessa forma. Tomé foi arrastado na Índia. Será que você consegue entender o que é o Evangelho, irmãos? Será que estão pregando por aí realmente é isso que tem que ser pregado? Ou é superficial? Ou é um evangelho carnal? Por isso que os textos dizem que nos últimos dias, já sabe, né? Ajuntariam para si o que? Mestres segundo as suas cobiças. É o que nós já estamos vendo. Mas eu creio que essa igreja, esse lugar é um celeiro. Aleluia.
é um celeiro, porque eu conheço o trabalho que é executado aqui, eu conheço os homens que Deus levantou neste lugar. Eu mesmo posso dizer que eu nasci aqui, irmãos, diferentemente. Aleluia! Ainda que eu vim de outra igreja, de outro ministério, há muito tempo atrás, quando eu vim para cá, eu vim entender de fato o que era o Evangelho do Senhor. Amém? Glória a Deus! Esse lugar foi levantado por Deus, o Senhor separou este lugar, e há vidas preciosas aqui, que Ele vai usar no meio dessa geração, que está corrompida e perversa. Deus vai usar a sua vida. Aleluia, obrigado querido. Aleluia. Volte lá em 1 Reis, capítulo 18. Quem está vivo aí, dá glória a Deus. Aleluia. Vive o Senhor da glória. Você quer ver uma coisa? Que tremendo. 1 Reis capítulo 18. Eu quero te mostrar isso. Olha o que o texto diz. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou quantos? 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com o que, irmãos? Pão e água. Você já pensou? Jezabel faz lá uma chacina, né? Aí tem um homem lá de Deus, temente, Obadias. Obadias pega, mesmo sabendo da fúria de Jezabel, o que Obadias faz? Ele separa 100 homens. Amém, igreja? De 50 em 50. E bota eles escondidos em uma cova. Está escrito aqui, está escrito isso na sua? Os escondeu numa cova, sustentou, sabe com o quê? Pão e água. Não tinha mussarela, não tinha presunto, nem mortadela, não tinha, era pão e água. Olha só, irmãos, esses homens de Deus, pão e água, e às vezes a gente reclama do que tem. Esses homens, irmãos, Paulo, Moisés, Elias, os profetas Isaías, Jeremias, Micaías, vários aqui, vários personagens na palavra de Deus. Nós podemos dizer que esses homens, que o mundo não era digno de ter eles aqui. Tamanha santidade e compromisso com Deus. Esse é o tema que Deus me deu para pregar aqui. Homens dos quais o mundo não era digno. Aí eu pergunto a você: o mundo é digno de ter você aqui? Ou você e eu somos mais um, irmãos? Você vê a dificuldade que eles tinham? Você vê o que eles passavam?
que comiam, o que enfrentavam, as lutas, as aflições. Você vê? Perseguido, descer pelo cesto, foge. Já pensou? Apedrejado. Já pensou nisso? Homens dos quais o mundo não era digno, irmão, que não cediam à pressão, que falavam o que tinha que ser falado, não tinham medo da sua cabeça rolar, como foi João Batista, que perdeu a cabeça porque denunciou o pecado. Será que o mundo é digno de você estar aqui? Faça uma reflexão, só você pode responder. E Deus, eu tenho que fazer uma reflexão da minha vida. Eu não posso olhar para esses textos, tudo isso, e ver como eles viviam, e achar que está tudo normal, irmão. Não tem como. Se for para um evangelho ralinho, então está tudo normal, é prosperidade, está tudo beleza. Vem que você vai conquistar, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter... Você tem fé para ter, irmão, não é ter fé para ter, é ter fé para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, diferente. Deus sabe de todas as tuas necessidades, Deus conhece tudo que você precisa. Ele quer saber se você é aquele que diz: Senhor, estou aqui na brecha, usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida. Se nós queremos avivamento, irmão, nós precisamos entender primeiro estas coisas. De fato e de verdade. Não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem desprendimento. Não há avivamento se não houver coragem, intrepidez. Não há avivamento, irmãos, se não pregar o evangelho. Não é o evangelho dos homens, é o evangelho de Deus. A palavra de Deus, como ela é. Se você duvida daquilo que eu estou pregando, examine na tua casa. Examine as Escrituras. Examine você. Porque muitas vezes, como o Senhor Jesus ele disse, o povo ele erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus fazia maravilhas por intermédio de Paulo. Eu espero que Deus também use a sua vida e faça maravilhas através da sua vida, sim. Use você e faça maravilhas através de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou terminando. Abra a Bíblia em Hebreus no capítulo 11, ao texto base, né, que eu ministrei, só que eu ministrei começando por Gênesis. Eu já estou terminando, amém? Hebreus capítulo 11. Esse é o texto que eu citei, mas olha o que o texto diz. Eu vou começar do versículo 32. Hebreus 11, 32 diz: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, aleluia, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos
dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram o que, irmãos? Torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, foram escarnecidos, imagine, e açoites, e até cadeias, e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, aleluia, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluia, 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 glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aplaude e dá glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê os valentes aí? Cadê os valentes, os corajosos? Cadê os homens e mulheres de Deus que se colocam na brecha? Fala: Deus, usa a minha vida, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida de maneira sobrenatural, usa a minha vida, aleluia. Deus vai usar, Deus vai usar, Deus vai usar, Deus vai usar, eu creio, eu creio, eu creio. Tem jovens aqui que Deus vai usar, tem jovens aqui que Deus vai usar, Deus vai usar aí no fundo, Deus vai usar, Serginho, Deus vai usar, Serginho, Deus é fiel na sua palavra, Deus tem uma obra de assombro e de espanto nesse lugar, Deus tem uma obra de assombro e de espanto aqui, irmãos. Isso, levante as mãos, dá lugar ao Espírito Santo, levante as mãos, glorifica Ele, deixa o Espírito fluir sobre ti, sobre a sua vida, Ele vai te usar. Fala: Deus, me enche com teu Espírito, me enche com teu Espírito, me dá coragem, aleluia, 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 aleluia. Ele pode encher você, Ele pode encher você, Ele pode encher você, Ele pode encher você, oh aleluia, aleluia. Deus é bom o tempo todo. Não tenha medo, 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 não tenha medo. Maior é aquele que habita em nós, maior é aquele que habita em nós, aquele que habita em mim, habita em você. Maior é Deus, maior é Deus, aleluia. Oh, Ramassou da Ramagueia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quer ficar de pé, fique. Quer ficar de pé, fique. Dá lugar ao Espírito Santo. Deixa Deus tocar você nessa noite. Deixa Deus envolver você. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Creia no poder de Deus, creia no poder de Deus, creia no poder de Deus, creia no poder de Deus. Ele é maior do que você possa imaginar, Ele é maior do que você possa imaginar. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia, 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 aleluia.
Eu vou terminar, mas preste atenção. Houve alguns avivamentos que aconteceram no passado. Houve um que Deus levantou um homem chamado Jonathan Edwards. E ele pregou um sermão em 8 de julho de 1741. Pecadores nas mãos de um Deus irado. O sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards, resultou em um grande avivamento. Enquanto ele pregava, houve pessoas que choravam e clamavam por arrependimento, enquanto que outros se agarravam à coluna da igreja, como se estivessem sendo engolidos pelo inferno, irmãos. Jonathan Edwards, John Wesley, é dele a frase: Senhor, dai-me 100 homens que odeiam o pecado e que nada desejem além de ti, e abalarei o mundo. A obra de avivamento de John Wesley, o evangelista que liderou o movimento metodista, marcou profundamente a história da Inglaterra no século XVIII. O genuíno avivamento apresenta algumas características indispensáveis. John Wesley dizia: fome pela presença de Deus, buscada através da oração, grande valorização da Bíblia, irmãos, arrependimento de pecados, urgência de santificação e transformação social, que decorre da ação da igreja mobilizada pelo Espírito Santo. Uma igreja incendiada, ela transforma o que está à volta. Uma igreja incendiada que teme o pecado, que não cede, que acima de tudo teme a Deus. Uma igreja incendiada, meu irmão, ela toca o bairro, ela toca a vizinhança, ela toca tudo que está à volta. Ah, meu Deus! Oh. A unção do Senhor está neste lugar, a graça de Deus está aqui. Escute, Evan Roberts, um jovem de 26 anos, foi o responsável por iniciar o avivamento no país de Gales em outubro de 1904, na cidade de Longor. 6 meses de movimento, 6 meses de avivamento, 100.000 pessoas convertidas. O avivamento teve efeitos duradouros e significativos. Sabe o que aconteceu? Esvaziamento e falência de bares. Esvaziamento e falência de bares. Os bares fecharam as portas. A ociosidade da polícia e a pouca quantidade de casos para julgamento nos tribunais, irmãos. Acabou o quê? A criminalidade caiu. O avivamento trouxe um impacto tão grande. A criminalidade caiu, os bares fecharam. Aleluia! A maioria dos historiadores considera que o avivamento do país de Gales terminou em 1906. 2 anos. 2 anos de um mover sobrenatural. Aleluia! Através da vida de um jovem, Evan Roberts, 26 anos. Eu termino assim. Apocalipse capítulo 22. Escute, versículo 12. Eu te amo tanto, Senhor, Tu és santo, Jesus. Apocalipse 22, 12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém. Glória a Deus.
As palmas o engrandecem. Pastor Samuel. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Derrubei até a garrafa. Obrigado, meu irmão. Deixa eu dar um toque aqui, né? Os irmãos que vieram comigo lá do Jardim 7 de Setembro, aquelas regiões lá, fique de pé em nome de Jesus. Eu trouxe alguns irmãos de lá, a minha esposa, meu filho, está lá atrás a minha filha, o meu genro, os meus netos. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Obrigado mais uma vez. Obrigado.